Pessoal da Natura, bom dia. Meu nome é Felipe dos Santos Evangelista. Eu estou aqui abrindo essa semana cheia de conteúdos. Muito feliz de estar aqui, apesar da gente, de forma muito veloz, estar se adaptando a essa rotina maluca de e tudo mais. O importante é que a gente conseguiu separar o momento, aliás, para poder fazer inovação, poder trazer. É tão importante em qualquer momento, né? Então, eu estou bastante feliz de estar aqui, honrado de compartilhar com vocês algumas coisas. Eu preparei um material bastante para a gente poder falar de mecanismos psicológicos de uma mentalidade inovadora. E é claro que a gente está longe de esgotar as possibilidades desse tema, mas vamos tentar juntos, de uma forma clara, né, e que todo mundo possa entender esse ponto de vista que a gente chama de. Para isso, eu deixo aqui as dicas para você. Eu sou de inovação das famílias. Estou aqui fazendo novamente a palestra de mecanismos psicológicos de verdade inovadora. Para a gente começar esse bate-papo, uma coisa importante é a gente parar para pensar quanto a gente mudou. Eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão para a gente começar a falar de mecanismos psicológicos. Bem, e a gente diz que ele, a gente já usa uma expressão de que esse mundo ele está grávido de outro. Deixa eu só, deixa eu só ajeitar para vocês aqui o slide. Pessoal, parece que minha voz está cortando um pouco, mas eu já dei um upgrade aqui na conexão. Melhor, tá bom? Bom, então, partindo do princípio de que a gente mudou, né? Apesar disso parecer muito óbvio, a gente quase que não percebe e a gente quase que é levado a essas mudanças de uma forma muito orgânica até demais. A gente imagina que a gente muda, que a gente muda o mundo, mas na verdade o mundo muda a gente. E o fato é que a gente se adapta, altera e evolui na medida com que o mundo muda e na medida com que ele nos muda. Por que a gente está partindo dessa reflexão? Para a gente poder fazer uma viagem na linha do tempo. Imaginem que houveram grandes marcos da sociedade, né, que mudaram a forma com que a gente interage entre as pessoas e a forma com que a gente consome produtos e serviços. A gente inicia esses grandes marcos na era agrícola, onde o valor do capital ele era voltado muito mais para a questão da agricultura, do plantio, do cultivo, da colheita. A gente tem uma passagem de era muito importante para a história, onde da era agrícola nós passamos para a era industrial, onde todo esse capital ele passa a ser um capital de maior valor no trabalho relacionado à indústria. Então, a gente tem a grande revolução industrial e a era industrial toma conta do mercado de trabalho com as grandes indústrias. E depois a gente tem um outro grande marco, que é a era do conhecimento.
E esse é o grande marco que interessa, porque é o marco que nós estamos inserindo. É muito comum acharmos que estamos inseridos na era tecnológica, porque tudo é tecnologia e se fala muito em tecnologia. Mas, na verdade, nós estamos inseridos na era do conhecimento, onde o valor do capital ele está voltado para aquilo que a gente conhece, onde as ideias mais valiosas são as ideias intangíveis, né? O capital intangível. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ver que na era do conhecimento, o capital ele cresce junto com o conhecimento intangível e, com isso, as organizações ganham espaço para tratar a gestão do conhecimento e o desenvolvimento desse conhecimento. Observem que cada um dos grandes marcos, né, cada um no seu tempo, provoca mudanças no mundo, né, porque muda a forma com que a gente transita, consome, produz, compra, vende. E nessa era do conhecimento, grandes ideias elas estão nascendo de garagem, né? Essa era do conhecimento, ela quebra a ideia da hierarquia totalmente vertical, ela quebra a ideia da valorização das gerações enquanto únicas, ou seja, a gente ganha uma reflexão de misturar as pessoas, misturar as gerações, hierarquizar estruturas, mudar estilos de liderança, enfim. A era do conhecimento, ela traz o cenário mais abundante que a gente já teve na história. E essa abundância, ela vem justamente dos acessos que nós temos. Acho que uma prova é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos num programa de inovação em finanças, numa semana rica de conteúdos, em diversos lugares, enfim, do mundo, se quisermos, e nós estamos trocando conhecimento. E daí a gente começa a entender que a dinâmica de relações na era do conhecimento, ela está muito mais voltada para o compartilhamento, para a experimentação, para a troca. E a gente está refletindo tudo isso para a gente que as mudanças elas foram muito grandes e que mesmo nós que não vivemos lá nessa era agrícola, né, onde possivelmente os nossos avós, os nossos bisavós viveram, mas a gente traz herança dessa árvore genealógica e a gente vai carregar essa herança um pouco mais para frente. É importante a gente saber a nossa história dentro do ponto de vista de inovação, passando na linha do tempo, para a gente poder se situar onde nós estamos e onde de fato nós mudamos. Então, o que acontece na era do conhecimento? Se capital, de conhecimento. Eu queria instigar vocês a pensarem nisso. O que a gente consome aqui na era do conhecimento? E aí a gente vai fazer um exercício juntos aqui, que consiste no seguinte. Imagine que alguém fez um convite para você. Vamos imaginar que você foi convidado para, sei lá, para jantar, né? O que nós avaliaríamos deste convite? Vou tentar pensar, né? Vamos esquecer o cenário que a gente está vivendo exatamente atualmente, para que a gente consiga produzir aqui um exemplo. Mas imaginem assim, alguém me convidou para jantar. Quais as avaliações que eu faço para aceitar ou não esse convite? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Possivelmente, eu penso em algumas coisas. Vejam se faz sentido para vocês. Mas eu pensaria, aonde é esse lugar, por exemplo, né?
para onde estão me contando, quem está, né, de onde vem essa pessoa, qual que é a intenção dela, etc. Qual que é a localidade, onde vai ser esse lugar, se é um lugar seguro, se tem som ambiente, se o atendimento é bom e eu vou lá, né, te olhar, né, avaliação. E se a comida é boa. Eu acho que, no geral, eu posso dizer que a maioria de nós pensamos por essa linha de raciocínio. Imaginem que a comida, ela nunca, né, ou, enfim, na sua maioria, ela nunca aparece em primeiro lugar. Mas é estranho ao mesmo tempo, porque a comida ela deveria ser a primeira opção, uma vez que eu fui convidado para jantar. Por que ela não é uma opção? Porque o nosso interesse hoje, como consumidores, antes de consumirmos produtos e serviços, é consumirmos experiência. E é por isso que a comida geralmente não aparece em primeiro lugar. Porque todos os outros fatores compõem a experiência. E é dessa experiência que a gente tem fome. E é essa experiência que muda a forma com que a gente interage com o outro. E é essa experiência que influencia toda a cadeia organizacional na forma com que a gente interage com o outro, né, com o cliente interno, com o cliente externo, com os fornecedores e com o mercado. Então, nós estamos vivendo uma era onde nós vendemos e compramos experiência e pagamos caro por isso, né, na medida em que valorizamos a melhor experiência e estamos dispostos a investir em boas experiências. Todo esse contexto, pessoal, de experiência traz a gente para o mundo VUCA. Esse é um termo bastante usual na atualidade, que retrata um mundo com algumas características macros de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse acrônimo do mundo VUCA, ele traz para a gente reflexões que refletem esse cenário e traz essas características para que a gente possa enxergar a dinâmica do mercado de trabalho. Então, eu tenho um mundo atual muito veloz, eu tenho alta velocidade, e as coisas mudam muito rápido. Então, quando eu acordo, eu me deparo com uma tecnologia completamente nova, eu me deparo com um processo completamente novo. Então, a velocidade com que eu tenho que me adaptar ao mundo VUCA, ela é muito grande por ele ser muito volátil. Tudo acontece muito rápido, todas as mudanças acontecem de uma forma muito intensa. E, além disso, existe uma alta imprevisibilidade, quesito incerteza, porque nós não sabemos quase que o amanhã. Né? Do ponto de vista organizacional, obviamente, nós temos métodos e formas de buscar medir riscos, incertezas, etc. Mas o que nos interessa é pegar um ponto de vista de entender a incerteza como planejamentos mais curtos, decisões mais rápidas, porque eu tenho alta imprevisibilidade. Diante também desse cenário, nós temos muitos fatores que envolvem transformações, né? E esses fatores trazem novas formas da gente consumir serviços, através de tecnologias, aplicativos, tudo tem que funcionar no celular. E nós também temos diferentes pontos de vista de entender e analisar os fatos, né? Existe uma ambiguidade gigante, está todo mundo discutindo pontos de vista, a gente tem vários movimentos de diversidade acontecendo ao mesmo tempo. E nós, seres humanos, estamos no meio de tudo isso. Ou seja, nós passamos por várias eras e hoje nós que estamos aqui vivendo essa nova era, estamos no mundo VUCA. Estamos vivendo todo esse furacão de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, onde acontece tudo ao mesmo tempo, sem uma ordem precisa,
e nós estamos tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E por que a gente criou todo esse raciocínio? Para a gente se entender como ser humano no centro de tudo isso. E é por isso que a gente fala de inovação centrada em humano. Esse termo está recentemente popularizado nesse contexto de inovação, e a inovação centrada em humanos, ela traz a reflexão de que, diante de tantas mudanças, tantas incertezas, tantas tecnologias no mundo onde a gente consome experiência, né, onde a gente paga por tempo, cada vez mais, o que tem mais valor são os nossos valores humanos, são os nossos valores como pessoas. É a forma com que a gente se enxerga o outro. E para isso, a gente precisa se autoconhecer. Não tem como desenvolvermos mecanismos psicológicos para inovar se a gente não é criança. Porque é da criança que surgem as raízes do comportamento inovador. Essa herança que eu falei, que a gente carrega desde das eras passadas, ela tem muito a ver com essas raízes, né? Ou seja, nós nascemos possivelmente educados por uma geração passada, que é a geração dos nossos pais, então eles vão nos educar sobre as influências que eles tiveram dos pais deles, ou seja, sobre as referências daquela geração. E nós nascemos como, eu costumo dizer que a gente nasce quase como uma cebola. A cebola, ela, né, o centro da cebola, que é aquele valinho. E a gente nasce assim. E aí a gente vai ganhando várias camadas diante do que vão preenchendo ali as nossas lacunas. Porque nós somos educados, nós somos religiosamente doutrinados, nós somos eticamente orientados, nós somos politicamente direcionados, e tudo isso vão criando essas camadas, né? Então, por isso que eu gosto de usar o exemplo da cebola. Imaginem a cebola, imaginem que cada camada dessa distancia o indivíduo de quem realmente ele é. Ou seja, quando nós chegamos na vida adulta, acessamos quem realmente nós somos e ficamos distantes dessas raízes do comportamento inovador. Por que tudo isso acontece? Porque a criança, desde muito pequena, ela ouve muitos não. O tempo inteiro, ela não é incentivada a, entre aspas, né, pensar fora da caixa. Então, a criança, mesmo na aula de artes na escola, ela precisa pintar dentro da linha. Os brinquedos já estão prontos, né? A criança não precisa criar, ela já tem um brinquedo que pensa por ela, que tem uma forma que limita ela de imaginar outras formas. A criança não pode pintar o tronco da árvore de laranja, porque o tronco da árvore é marrom. Essa criança, ela muitas vezes cresce sem pai ou sem mãe, numa sociedade desigual. E quando ela chega na escola, ela precisa tirar 10 na prova. Ela precisa ser a melhor da sala e ela não pode ser boa em 90% das matérias. Ela tem que ser ótima em tudo. Ela tem que ter uma média alta em tudo. E se no meio de 10 notas ela tiver uma vermelha, todo o esforço dela e o empenho dedicado aos estudos, eles são invalidados. Porque essa criança, ela não performou, né? Ela não respondeu às expectativas da sociedade. Isso que a gente nem vai entrar aqui em questões de gênero, né? Que hoje também é um assunto
que certamente influencia o comportamento da criança e do adulto. Mas entendam que essa criança ela se torna um adolescente com diálogos limitados, muitas vezes. Ela se torna um adolescente sem identidade, não teve tempo de desenvolver isso, não sabe como desenvolver. Essa nova geração, por exemplo, ela no meio de uma sociedade informacional, onde tem informações acontecendo o tempo inteiro, ela não aprende a filtrar essas informações, e de repente ela é um adolescente que não se definiu ainda como pessoa, mas que está sendo cobrado de ter uma profissão, de ter uma carreira, de ter um futuro, né? Mas nunca parou nem para pensar do que gosta, nunca parou nem para pensar, nunca parou para refletir sobre os seus próprios talentos. Então, essa criança, ela chega no mercado de trabalho e o mercado de trabalho diz para ela como ela tem que se... essa criança, esse adulto, ele chega no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, ele precisa se enquadrar no perfil, né, para conseguir performar numa entrevista. Ele precisa vestir uma roupa específica, porque senão ele não passa na entrevista de emprego. Ele aceita um emprego que aparecer para ele, ele não tem direito de escolha. E quando ele entra na empresa, numa organização tradicional, ele é obrigado a se adequar às políticas, à missão, visão e valores que talvez nem sejam os mesmos que os dele, né, os mesmos que desse adulto. E aí, quando a gente está nessa empresa, a gente ouve falar de inovação, nos cobram que a gente saia da caixa. Nos cobram que a gente seja mente aberta, que sejamos criativos, que nós sejamos inovadores. Mas espera aí, a gente vem de uma vida inteira sem trabalhar esse mindset, esse comportamento. Então, como ter um comportamento inovador se as minhas experiências da infância influenciam o contrário? E a grande reflexão nossa é como é que a gente resgata isso, como é que a gente busca mecanismos psicológicos para trabalhar esses comportamentos inovadores diante de uma herança que prendeu a gente em caixas, porque mesmo quando a gente saía de uma caixa, a gente saía para se colocar em outra. E hoje temos, sim, privilégios de trabalhar em grandes organizações que já entenderam isso, que estão trabalhando para ajudar as pessoas, né, investindo no seu capital humano para que ele resgate esse comportamento inovador, mas ao mesmo tempo nem sempre a gente vai interagir com pessoas que têm essa... E o meu grande objetivo com vocês hoje é despertar essa consciência, porque quando a gente desperta a consciência, a gente também se livra da culpa, porque muitas vezes a gente acha que o problema é com a gente acha que a gente não nós somos limitados, que nós temos muitos bloqueios, e talvez sim, e tudo bem. Precisamos nos aceitar como humanos e entender que precisamos correr atrás desse prejuízo. E não porque alguém é culpado, porque nós estamos inseridos neste tempo, né, neste mundo, e precisamos lidar com isso. Em várias palestras que eu trabalho esse tema, é muito comum que as pessoas não se sintam criativas. E eu faço essa provocação para vocês. Parem por um segundo e se perguntem: vocês se acham criativos? Você, sua casa, sua família. Você se acha criativo? Agora pense, quando é que você parou de desenhar? Sabe quando a gente para de desenhar? É óbvio que é uma metáfora, mas para a gente refletir juntos. Nós paramos de desenhar quando nós começamos a sentir medo, quando nós começamos a sentir a necessidade de validação, quando nós começamos a sentir
necessidade de reconhecimento, quando a gente depende do outro para validar aquilo que a gente produz. É nessa hora que a gente para de mostrar o nosso desenho. Isso é facilmente ilustrado pelas crianças, né? Para quem já interagiu com crianças pequenas, já viu que quando a criança ela desenha alguma coisa, ela vem te mostrar uma obra de arte. Ela acha o máximo aquilo que ela fez. Justamente porque ela não tem esses bloqueios, né? Justamente porque ela está livre dessas amarras que nos amarram depois. Então, quando a gente ganha essa consciência, a gente ganha o primeiro passo para a gente começar a desenvolver um mindset mais voltado para um comportamento inovador. Eu gostaria de vê-los nesse momento, mas eu espero que essa reflexão faça sentido para vocês, porque essa consciência é libertadora e a gente precisa dar liberdade para poder se expressar, para poder seguir adiante. Quando a gente consegue dar esse passo, a gente consegue criar, pensar em coisas novas. Porque a criatividade, a gente pensa em coisas novas, a gente cria coisas, e a inovação a gente faz. Então, hoje a gente gera ideias, né, e tem os insights, tem os pontos de luz nas cabeças, e diante de valores, de valores dessas ideias, a gente implementa. Impacta um número significativo de pessoas. É por isso que soluções têm mudado a vida de um monte de pessoas. E apesar dessas soluções serem representadas por grandes tecnologias e grandes ideias, tem sempre pessoas por detrás. Pessoas essas que estão se permitindo criar, que estão se permitindo pensar. Mesmo quando a gente pensa em finanças, né, que é uma área mais estrutural, mais processual, vocês devem se perceber altamente criativos para lidar com as demandas, para improvisar, para se reinventar, para fazer as manobras que a área precisa que sejam feitas, para se relacionar, enfim. Eu acho que é uma área que tem, com certeza, muitos campos para exercitar esse mindset, mas que a gente precisa começar deste ponto de partida. Eu gosto muito desse tema como tema de abertura das semanas de inovação, porque certamente vocês vão aprender um monte de outras coisas, mas já livres no pensar. Uma coisa interessante da gente discutir são alguns papéis para a gente trabalhar esses mecanismos psicológicos, porque como o nosso psicológico ele vem com toda essa herança que a gente discutiu, a gente precisa criar estímulos e mecanismos para a gente começar a desenvolver um comportamento mais inovador. O que pode ajudar a gente a fazer isso são alguns papéis. Eu quero conversar com vocês sobre esses papéis, para a gente poder juntos entender como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, como é que a gente, enfim, pode, através desses papéis, desempenhar esse modelo mental. Para a gente poder falar dos papéis, a gente vai falar de categorias, tá? São 3 categorias. A primeira delas é a aprendizagem. E os papéis que estão dentro da categoria de aprendizagem são papéis que contribuem para que a empresa não seja presunçosa em achar que sabe tudo, em, em ter todas as respostas, ser voltada só para dentro. As pessoas que trabalham, performam nessa categoria, são pessoas que interpretam papéis relacionados à aprendizagem, e geralmente têm um perfil mais humilde, né, o suficiente para questionar a própria visão, são pessoas que estão mais abertas a novos insights. Pensando nessa categoria, eu vou falar de alguns papéis, e eu gostaria que você, na sua casa, se identificasse. Toma nota para ver qual que você mais se identifica, para você poder explorar isso dentro
de um mecanismo que pode te ajudar aí a ter um mindset cada vez mais inovador. O primeiro papel da categoria de aprendizagem é o antropólogo. O antropólogo, ele é aquela pessoa que traz novos aprendizados e insights, observando as pessoas, observando o comportamento, buscando referências em outros lugares. É aquela pessoa que desenvolve um entendimento profundo de como acontecem as interações, desde as interações no ambiente físico, tanto quanto as interações emocionais, seja com o produto, com o serviço, com os espaços. É aquela pessoa que está sempre atenta a enxergar esses potenciais diante do entendimento de como as pessoas interagem. Esse é o antropólogo. Se você super se identificou com esse, já anota para no final você ter uma ideia de qual o perfil você está mais aderente. É claro que cada perfil ele tem o seu valor, né? E não tem perfil melhor ou menor. Todos os perfis eles são de grande valor e a gente precisa desses perfis transitando na organização. O próximo perfil desse contexto de aprendizagem é o experimentador. O experimentador é aquele perfil que testa ideias, né? Que está o tempo inteiro tentando formas novas de fazer. É aquela pessoa que não se importa de errar, porque ele entende que o erro faz parte e ele se coloca numa postura segura diante do erro e ele promove isso. O experimentador, ele assume riscos, né? Obviamente que ele tem cautela, ele calcula esses riscos e ele busca sempre formas de atingir o sucesso. E ele entende que quanto mais você experimenta, mais você refina, mais você aprimora e mais você melhora o que você está testando para chegar no sucesso que você almeja. Então, o experimentador é o segundo perfil aí, o segundo papel dentro da a gente tem os papéis positivos, menos práticos, cheio de desafios, mas que está sempre focando na entrega, tá sempre focando em uma tática para superar esses desafios. Então, ele é o profissional que vai superar os obstáculos e vai recursos e vai buscar parcerias. Então, isso isso que está fazendo conciliar essa influência, né? A pessoa influência, a pessoa que almoça é a pessoa que consegue pensar em soluções combinadas, é aquela pessoa que tem sempre uma indicação na manga, este colaborador. E o último papel dessa categoria é o diretor, que é aquele profissional que junta um time, né, para ajudar a potencializar o trabalho, a despertar os talentos ali da galera. E é uma pessoa que consegue, de forma organizada, estruturar esses grupos, essas equipes, para poder despertar novos talentos. Tomem nota, então, se vocês acharam qual desses perfis é o que mais faz sentido para vocês. Lembrando que todos os perfis fazem sentido, mas a gente vai, se a gente escalonar isso, se a gente ranquear isso, a gente vai ter uma ideia de qual que é o nosso perfil mais forte diante desses papéis. E, por último, a categoria construção, que é uma categoria que também faz jus a esse título, né? Que são pessoas que usam seus papéis para empoderar e realizar coisas. São perfis que estão na construção de realização de coisas.
Um deles é o arquiteto da experiência, que é aquele profissional que vai criar experiências, né, que vão além do que o produto ou o serviço ou a própria rotina ali se propõe a fazer. Então, é aquele que vai pesquisar e que vai explorar os desejos de todo mundo que interage com o ecossistema. Um palco onde os membros do time podem fazer o seu melhor trabalho é aquela pessoa que olha para a estética, que olha para a divulgação, que olha para a promoção, que potencializa lugares físicos e que consegue influenciar com a cena o comportamento das pessoas. Né? Aquela pessoa que inata aquela habilidade do evento, sabe? Aquela pessoa que a gente tem certeza que se a gente chamar ela, ela vai dar um toque especial, ela vai dar uma opinião que vai deixar a cena ainda melhor. E, por último, mas com certeza não menos importante, é o cuidador, que é o papel de quem cuida das pessoas, né? De quem vai antecipando as necessidades. Acho que antecipar é a chave desse papel, né? Porque as pessoas que são mais cuidadoras, elas são pessoas que estão atentas a quais as necessidades que vão surgir e são pessoas que estão prontas para amparar as outras pessoas do time. O mais legal desses papéis, pessoal, falei do e o contador de histórias. O contador de histórias, só para fechar os perfis, aqui faltava o contador de histórias, ele constrói a moral interna. Ele é o cara que vai pegar tudo que foi construído e ele vai contar por aí. É ele que vai divulgar isso, é ele que vai contar essa história, é ele que vai criar uma narrativa que desperte o interesse do trabalho, que valorize a marca, que valorize o esforço do time. É ele que vai convencer diante da história que ele vai contar daquilo que o time está produzindo. Agora certinho. Então, agora que você tomou nota de todos os perfis, né, e aí eu destaquei algumas características comportamentais também diante de cada perfil, para você poder localizar qual que é o seu perfil, qual que é o perfil que você acha que tem mais a ver com você, e, enfim, refletir de uma forma mais profunda em cada papel. O ponto mais importante desses papéis é que eles aplicam toda a organização. Toda vez que a gente pensar em inovar, né, enquanto pessoas, enquanto times, enquanto líderes, a gente precisa montar uma equipe que contenha esses perfis e a gente precisa desenvolver esses perfis na equipe. Quando a gente consegue trabalhar o desenvolvimento desses perfis, a gente consegue potencializar esses mecanismos psicológicos que vão refletir em comportamentos. Quanto mais a gente trabalhar nesses 10 perfis, nesses 10 papéis, nessas 10 faces da inovação, nós vamos ter pessoas totalmente dedicadas a atingir o resultado final. Né? Pessoas que começam com um objetivo claro e um prazo sério, pessoas que têm propósito, personalidade, pessoas apaixonadas, né? Pessoas não hierárquicas, pessoas que saibam guardar um pouco o ego, pessoas que respeitem a sua própria diversidade e, consequentemente, a diversidade dos outros, pessoas que trabalhem no espaço aberto, sejam flexíveis, né, que consigam agregar com a opinião de outras pessoas, pessoas que se sentem empoderadas para fazer, né, que se conectem com o mundo de fora. Percebam que em todo o nosso papo a gente começou fazendo storytelling de dentro para fora. E isso é o mais importante para a gente entender
diante desse contexto de mecanismos psicológicos para inovar. A gente sim olhar para fora, olhar quem são os nossos parceiros, quais são os recursos que nós temos, qual que é o espaço e o perímetro que a organização nos concede para a gente poder fazer a inovação acontecer, mas principalmente olhar para dentro, né? Identificar onde estão as nossas travas, onde estão os nossos bloqueios, onde estão as nossas dificuldades, onde estão as nossas necessidades de ativação, né? Tem muita coisa desativada também pela gente, onde que a gente perdeu características, em momento da nossa trajetória profissional a gente se sentiu traumatizado, e diante disso também identificar quais são nossas forças, o que a gente gosta mais de fazer, onde que a gente tem mais habilidade, e com isso a gente também contribuir para nós mesmos, com os nossos líderes, com recursos humanos, com a organização como um todo, para nos ajudar a desenvolver esses pontos de desenvolvimento. Acho que tem um ponto muito legal diante desse assunto, que é essa consciência traz essa mudança que a gente começou a pensar no início da nossa conversa. Lembrem que no início nós começamos a pensar que a gente mudou. Né? E a gente está terminando essa conversa dizendo e afirmando que a gente de fato mudou. A diferença do início é que agora está tudo bem. Agora a gente entende que a gente mudou porque a gente, de forma muito autônoma, vem trabalhando essas adaptações, essa evolução, mas que de antemão a gente também tem formas estruturadas de provocar essas mudanças. Quando a gente olha para esses perfis, quando a gente busca recursos tecnológicos, metodologias ágeis, metodologias inovativas, ajudam a gente a sustentar essas mudanças. E a gente passa a sofrer menos com essas mudanças, diante das situações adversas no mundo que acontecem com a gente. A gente sabe se posicionar, a gente melhora em vários aspectos, e a gente consegue, mesmo no centro dessas inovações, dar conta de nós mesmos. E dando conta de nós mesmos, de dentro para fora, nos colocarmos no mercado como pessoas profissionais que podem sim fazer inovação, seja ela aonde for, seja nas finanças, seja em qualquer outra área da organização, mas tendo a consciência de que podemos sim fazer, independente da nossa geração, independente da nossa expertise, juntos somos sempre melhores. E aí, pessoal, eu vou responder algumas perguntas de vocês. Respondendo a Franciane França, que perguntou se é possível ter mais de um perfil. É possível sim. E é muito legal vocês fazerem esse exercício de pegar esses perfis, tanto que eu separei no material 10 perfis, e vocês ranquearem quais aqueles que vocês acham que vocês se aproximam mais. Né? E aí vocês podem, nesse ranqueamento, aprimorar os que aparecem em primeiro lugar, né? E desenvolver os que aparecem lá nos últimos lugares. Mas, com certeza, a gente tem mais de um perfil, sim. E eu acho que os 10 perfis eles servem também para mostrar o quanto a gente pode crescer e o quanto a gente é capaz de se desenvolver, né? O quanto a gente tem para aprender e o quanto a gente pode se tornar um time forte, somando esses diferentes perfis. O Diego Magro, ele perguntou, é o Diego que trabalha com inovação em processos, e ele quer saber se os perfis eles podem ser mesclados. Diego, ele deve
ser mesclados. Se você identifica na sua equipe que a sua equipe ela pende para uma única categoria ou para determinados tipos de perfis, você precisa trazer os perfis que faltam para completar esse time. Subentende-se dentro dessa teoria dos perfis de inovação, que é uma teoria de um cara chamado Tom Kelly, ele diz que o melhor time é o que compõe todos esses perfis. Então, quanto mais você puder misturar e puder identificar quais os perfis que faltam na sua equipe, melhor vai ser. É muito mais fácil, pessoal, a gente trazer pessoas que têm determinados perfis muito bem desenvolvidos, é muito mais rápido do que nós queremos se desenvolver em tudo. Uma que a gente não vai conseguir se desenvolver com alta performance nos 10 perfis, mas a gente pode ter sim pessoas desenvolvidas em diferentes perfis com alta performance. Então, misture sim, mescle sim. E respondendo a sua outra questão, né, se esses perfis eles mudam ou são estanques. Eles mudam. Sinceramente, assim, quando você ganha essa consciência e você identifica que, que você pode se organizar por meio de um perfil, você ganha autonomia de escolha de onde você quer desenvolver ou não. A gente sempre aconselha, principalmente em áreas de inovações, que as pessoas transitem em outras disciplinas, né? Que elas desenvolvam competências muito diferentes do habitual ali do dia a dia, porque esse desenvolvimento ele vai acabar impactando em novas habilidades. Então não é estanque, né? Eles são desenvolvidos e existem diversos recursos que a gente pode utilizar para conseguir desenvolver esses perfis. Agora que vocês já sabem, vocês podem criar estratégias, vocês podem mapear com a própria organização que ferramentas que a gente tem para poder trabalhar esses perfis e analisar esses comportamentos. E com isso formar aí times com mais alta performance. Bem, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem. Eu me considero um maker, né? Eu sou administrador e psicólogo, e eu sou mestre em inovação para organizações, e aí fiz metodologias inovativas e ágeis. Hoje eu dou palestra em várias organizações, também sou professor, sou administrador, e eu sou muito feliz por poder compartilhar um pouco disso com vocês. É claro que esse assunto ele é muito complexo, e eu tentei condensar ele de uma forma bastante simples, para provocar vocês para se interessarem por esse tema. Convido a todos a se conectarem comigo via LinkedIn. Depois eu vou fazer um post lá para vocês. Então, para me encontrarem no LinkedIn, é Felipe Evangelista, e aí vocês me conectam lá. E eu me considero um maker, né? Maker porque, além de fazer parte dessa makers, eu sou alguém que faz. Eu sou alguém que usa os recursos que eu tenho para poder construir. E também para poder destruir, né? Formas das pessoas pensarem, fazerem. Eu busco compartilhar o meu conhecimento para ajudar as pessoas a transformarem vidas. Então, eu sou muito feliz pelo que eu faço e eu acho que, diante de todas as minhas experiências, eu não tenho dúvida do quanto mais a gente se juntar e mais a gente fazer juntos vai fazer diferença para a gente ultrapassar qualquer fase, qualquer dificuldade, qualquer desafio. Alguém perguntou quais técnicas podemos usar para aprimorar os perfis que ainda não são tão fortes. Hoje, eu e o pessoal da CA Makers, nós trabalhamos com várias técnicas. Tá? Dentre elas, as que eu mais conheço é o Design Thinking e o Scrum. Né? Então, o Design Thinking, por exemplo, quando você aprende a trabalhar nessa metodologia,
você consegue desenvolver várias características diante desses perfis. O Storythinking, ele trabalha muito o desbloqueio criativo, ele trabalha muito a colaboração, a experimentação, essa inter-relação entre pessoas e, principalmente, a forma organizada da gente pensar e agir. Então, o Design Thinking é uma grande sugestão. Quem quiser falar sobre esse tema, também estou super aberto. Eu tenho um livro sobre ferramentas de Design Thinking. Design Thinking é o tema da minha dissertação de mestrado, é o que eu mais gosto. Mas, além do Design Thinking, a gente vai ter Scrum, a gente vai ter Storytelling, Kanban, Futurismo, UX, Gamificação. Então, a gente tem várias técnicas que a gente pode, sim, ajudar a desenvolver esses perfis. E é claro que, além dessas metodologias todas e abordagens, a gente também tem boas leituras, enfim. Quem depois quiser me mandar alguma mensagem no LinkedIn, quiser alguma indicação de leitura, façam isso. Porque aí vocês me falam qual perfil vocês se identificaram mais, o que vocês gostariam de desenvolver, e aí eu consigo dar algumas sugestões mais direcionadas, que seriam legal vocês fazerem e tudo mais. Além disso, pessoal, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos para pedir para vocês também entrarem lá na página da CA Makers. Vocês procuram CA Makers, Escola, Consultoria de Inovação, pelo LinkedIn, pelo Instagram também, CA Makers. E curtam a nossa página. A gente está sempre dialogando com todo mundo, fazendo esses debates, trocando essas ideias. E se juntem a esse ecossistema para a gente discutir mais, enriquecer mais e fazer mais. Eu agradeço muito esse espaço que a Natura está dando para a gente poder dialogar. Agradeço a Audrey e a Kátia que viabilizaram esse encontro. Estou à disposição de vocês para a gente poder trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, para a gente poder passar por essa fase. Eles, então, a gente pode passar por eles, eles não duram sempre. Eu estou inteiramente à disposição para poder compartilhar e dividir mais. Muito obrigado. Não sei se tem mais perguntas. Pelo meu cronômetro aqui, a gente tem 2 minutos. Continuo aqui à disposição. Se não, gratidão aí por essa oportunidade, por vocês participarem. E participem mesmo. E para quem não participou e para os colegas que vocês quiserem indicar esse conteúdo, na sexta-feira eu estou de volta às 11 horas para poder trocar ideias com vocês novamente. Certo? Vocês vão receber uma pesquisa. Respondam essa pesquisa com bastante sinceridade para ajudar a gente a melhorar. E é isso aí. Não deixem de responder a pesquisa, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um. Muita força, muita luz e até breve.